Olá, dando continuidade às nossas aulas de revisão de matemática iniciais, hoje vamos falar um pouco sobre representação de valores, que vai envolver tanto números fracionários quanto os números decimais, e é muito recorrente em questões de cálculo, em problemas práticos mesmo. Mas para isso eu vou recorrer aos conceitos bem básicos, visto no fundamental, e vou subindo de nível aos poucos, ok? Vamos começar com um conceito bem importante, o conceito de fração. A fração é a relação de proporção entre uma parte e um todo. A fração é a relação entre a parte e o seu todo, ou o seu total. Então fração é a parte retirada, ou marcada, ou denotada, a parte de um todo. Isso seria a nossa fração, parte de um todo, ou a parte de um inteiro, como é muitas vezes falado. Então, fração é a parte de um todo, de um inteiro, a parte de alguma coisa, certo? De algo inteiro. E a fração ela é representada pela relação entre essa parte e o todo, que conhecemos como, matematicamente falando, numerador e o denominador. Por enquanto eu estou falando da fração como uma representação de valores, não especificamente ainda como um número fracionário, mas vai entrar lá. Então, fração é a relação entre uma parte e um todo, onde o todo vai ser o todo total vai ser o denominador, e a parte desse todo vai ser o nosso numerador. Pegando essa representação gráfica, temos vários exemplos clássicos, que a gente vê muito fundamental, com um círculo, figuras geométricas rachuradas. Rachurada é quando a figura ela é escurecida, ela é rachurada, ok? Mesma coisa. Então vamos pegar aqui, que temos 6, 6, 18, então total embaixo é 18, e a parte marcada temos 8, então 8 em 18. Mais à frente eu vou falar sobre simplificar a fração. Item B, temos no total 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, e temos 6 partes dessa 8. Então, relembrando, o de baixo vai ser o nosso total, ou todo, e a parte de cima vai ser a parte tomada. Numerador, denominador. Aqui temos 9 quadradinhos ao todo, e desses 9 temos 4 rachurados, marcados. Aqui temos 10 espaços, 10 barrinhas, e temos 5 marcadas. Aqui temos nenhuma marcada, não temos nada de nada, isso não influencia. Aqui temos de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 temos 4. Aqui de 4, 4, 4, 4, 4, 16. 16 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 16. E aqui de 6 temos 2 marcados, ok? Então vamos relembrar, foi bem básica. Essa aqui nós temos uma representação gráfica, aqui, de um inteiro, gráfica de algo, representação gráfica. Aqui temos a mesma representação, só que na forma de fração, a relação entre o numerador e o denominador, que é expresso por meio de fração, que também tem isso como divisão. Mas falando isso depois. Então temos a representação gráfica, o gráfico, e temos a parte em fração, representação gráfica e representação fracionária. Pegando aqui os clássicos. Bem importante. Aqui a parte colorida, ela vai ser a parte toda. Então aqui é como se eu tivesse 1 de 1. E toda vez que eu tiver 1 de 1, vou ter a figura toda, o todo. E quando eu tenho um todo, eu tenho o inteiro. Então, pela minha relação numerador e denominador, que é 1 sobre 1, que é, eu peguei 1 de 1, então eu vou entender que aqui eu tenho a figura inteira. Então aqui é como se fosse 1, conhecido como 1 inteiro. O inteiro é quando eu tenho todas as partes do todo.
Aqui, a parte colorida é uma parte, outra parte não foi colorida. Então, eu vou entender que eu tenho uma parte de duas. Parte, todo. Já aqui, eu tenho duas partes de duas. Então, quer dizer que eu tenho um todo. Então, isso aqui corresponde a 1. E esse 1 é meu 1 inteiro. Esse 1 inteiro, ele é o total, porque eu tenho todas as duas partes. E assim sucessivamente. Aqui, se eu continuasse aqui a figura, eu vou ter uma figura dividida em 8 partes, totalmente tortas. Vou ter 1 de 8, 3 de 8, subentendendo aqui as linhas. 4 de 8 e 5 de 8. Aqui dá para entender que está sendo dividido em 4 partes, não foi nem dividido. Pronto. Então, vou ter 1 em 4, vou ter 2 de 4 partes, vou ter 3 de 4 partes, e aqui eu vou ter 4 partes de todas as 4 partes. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1 inteiro. Então, isso aqui é 1, é o todo, o nosso total. E o mesmo se aplica a esse caso. Uma parte de 3, numerador e denominador, duas partes de 3, e tenho 3 partes de 3. Mais uma vez, eu tenho o meu todo, eu tenho o inteiro. Então, toda vez que eu tiver todas as partes, eu tenho o todo, eu tenho o inteiro, ok? Coisa bem simples, representação gráfica, e ao lado sua representação fracionária, representada na forma de fração. E agora vamos aumentar um pouco as nossas possibilidades. Pegando isso daqui em especial, vamos trabalhar outras maneiras de representar esses valores. Do jeito que está aqui, no meu desenho, essa aqui é a representação gráfica, por meio de figura, o desenho. E eu vou transformar em fração, representação fracionária, fração. Para isso eu vou relacionar a parte e o todo. Vou ter, de duas partes eu tenho uma, ou seja, eu tenho uma parte de duas. De 4 partes eu tenho 3, 3 de 4. E vamos fechar aqui, de 8 partes eu tenho 5. Então eu tenho 5 de 8. Então eu tenho a representação gráfica e a representação fracionária, em forma de fração. Além disso, eu posso transformar minha fração, posso representar esse mesmo valor, esse mesmo desenho de fração, posso transformar também em decimal. Fazer a representação decimal desse valor. Como é que eu vou fazer a representação decimal desse valor? Para transformar uma fração em decimal, isso é importante, para transformar uma fração em decimal, eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Por exemplo, 1 dividido por 2. Ah, mas 1 não dá para dividir por 2. O que é que faz? Nesse caso, eu coloco 0, 0 com vírgula. Começando a trabalhar com vírgula, coisa que eu não falei na aula anterior de divisão. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10. Nada. Então aqui, se eu dividir 1 por 2, o resultado vai ser 0,5, que é a mesma coisa do desenho, a mesma coisa da fração, só que agora em formato decimal, 0,5. Pegando aqui. Daí, além de decimal, eu também posso pegar esse número decimal e transformar de maneira direta em uma porcentagem. Hoje eu vou falar só sobre a representação em porcentagem, não sobre a porcentagem em si, ok? Então eu vou ter 0,5 decimal e em porcentagem. Como eu estou falando só da representação, eu vou dar só um toque, uma dica, como transformar de maneira direta o número decimal em porcentagem. Para transformar o número decimal, como o nosso 0,5, em porcentagem, eu vou considerar duas casas decimais, dois algarismos após a vírgula. Então, depois da vírgula que a gente tem quem? 5, e não tem nada, completa com 0, então dá 50. Esse 0, aqui eu não vou considerar, vou considerar tudo que está depois, após a vírgula, certo? Então, em porcentagem, isso daqui vai ser 50%. O que a gente pode perceber de cara só olhando para o desenho e considerando sempre 50% vai ser sempre a metade, ok? Então, eu posso transformar
número decimal em porcentagem, considerando sempre duas casas decimais, dois algarismos após a vírgula, ok? Pegando esse outro exemplo, vou transformar 3/4 de fração em decimal. Como? Dividindo 3 por 4. Não dá, 0 e 0 com vírgula. 30 dividido por 4, tabuada do 4, lembrando na aula passada, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, passou. Se passou, pego o que vem antes, 28, subtrai, sobra 2, e daqui eu vou pegar o número, a posição que ele ocupa, que é o número da tabuada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar um 7. Aí sobrou 2, o 2 ele sobra, então se eu usar a mesma regra, completar com 0, eu não preciso colocar 0 aqui, eu continuo normalmente, por quê? Só coloco o 0 aqui quando eu baixar dois números na mesma vez. Agora eu só baixei o 0, porque o 2 foi resto. Então 20, está aqui na tabuada já, 20 menos 20 nada, zerou. E vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 5. Então, 3/4 é a mesma coisa de 0,75, só que é representado de uma maneira diferente, mas representa o mesmo valor, ok? Apagando aqui. E, partindo da regra que eu falei, vou sempre considerar dois números depois da vírgula. Se eu considerar dois números depois da vírgula, lógico, 0,75 corresponde a 75%. E agora temos 5/8. Vou dividir 5 por 8. Não dá. 0, e o 0. Tabuada do 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Passou, então é o 48. Sobra 2. Aqui é a posição da tabuada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completa com 0. Não tem, e o mais perto é 16. Traz o 16, sobra 4. Posição 16 é o segundo, é 2. Fica 40. 40 tem, ó, traz o 40, zera, finaliza, divisão exata. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Colocar o 5. Então, meu 0,65 vai ser a representação decimal da fração 5 sobre 8. Então a mesma coisa vai ser o quê? 0,625. Apagando. E como transformar esse número em porcentagem? Sempre duas casas após a vírgula. Aí o 5. O 5 vai se tornar o decimal ou número quebrado da minha porcentagem. Então vai ficar 62,5%. Ok? Então essas são maneiras diferentes de representar os mesmos valores. Eu estou falando da representação, não de operações com fração, decimal ou operações com porcentagem, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas eu estou falando da representação. Isso é muito importante, principalmente agora vocês vão ver em biologia, questão de hereditariedade, questão de leis de Mendel, que vai pegar probabilidade, você vai ter que transformar uma coisa na outra. Muitas vezes, o mesmo problema vai ter respostas ou em fração, ou em decimal ou em porcentagem, a mesma resposta, certo? Por isso que essa parte aqui ela é muito, muito importante, ok? Pegando agora essas três figuras, para continuar falando um pouco mais do assunto e ampliar um pouco o nosso leque, falar mais de agora de outra coisa. Todas aqui estão na representação gráfica. E eu vou transformá-las de modo na representação fracionária, em forma de fração. Continuando. Eu vou ter, completo isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter 1/3. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/9. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/9. Então, para me transformar minha fração em decimal, eu vou apenas dividir o de cima pelo de baixo, igual exemplos anteriores, ok? Eu vou pegar aqui 1/3. 1 dividido por 3, não dá? Dá 10. Lógico que 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Só que sobra 10.
e vai dar 3. Sobra 10 e vai dar 3. E esse cálculo se repete. Se repete de maneira infinita. Então, esse tipo de valor, esse tipo de resultado para a minha divisão, dá-se o nome de dízima periódica. Vamos tentar traduzir. Dízima significa que é infinito. Por isso, nossos 3 pontinhos. E periódica quer dizer que se repete. O período é o algarismo que se repete. No nosso caso, nosso período vai ser quem? Vai ser o 3, porque o 3 é o nosso algarismo que se repete. Ok? A partir daí, vamos ter um número infinito que não se repete, conhecido como dízima periódica. Dízima periódica é um número infinito que não se repete. Beleza. Então, vou apagar isso aqui. Gravei isso na mente. E eu vou colocar sua representação decimal, que deu 0,333 infinito. Em geral, você pode fazer 2 números ou 3 após a vírgula e bota os 3 pontinhos. E eu vou transformar meu número decimal em uma porcentagem, igual fizemos nos exemplos anteriores, porcentagem. Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu número decimal e considerar 2 casas depois da vírgula. Então vai ser 33, esse 3 vai ser o meu decimal da porcentagem, 33,3%. Pergunta, eu coloquei assim, mas esse número é exato? Não, porque ele é infinito, então ele não é exato. Aqui está aproximado, mas realmente a gente arredonda, fecha aqui. Próximo, vou pegar um 1 e dividir por 9, não dá. 10 por 9 dá 1, que dá 9, sobra 1. E já dá para perceber que vai dar sempre 1. Mais uma vez, 10 por 9 dá 1, vezes 9, 9 para 10 sobra 1, baixa 0. 10 por 9 dá 1 de novo, infinitamente. Então, eu vou ter uma dízima periódica que se repete, dízima infinito periódico que se repete, e vai ser 0,001. Vou colocar aqui. Aqui. 0,99, não, opa, 1 infinito. E já sei representar números decimais infinitos dízimas em porcentagem. Vai ficar 11,1%. E por fim, 7 sobre 9. 7 por 9 não dá. A 70 na tabuada do 9. Tabuada do 9 vai dar 7, que dá 7 vezes 9, 63, ficaria 7, e assim infinitamente. Então temos aqui nesse caso outra dízima periódica, que vai ficar 0,777 infinito, que em porcentagem vai ficar 77,7%. Lembrando que é arredondado. Ok? Beleza. Então, temos essa representação gráfica do valor, fracionário, decimal e porcentagem. Caso essas nossas agora, todos resultaram em dízimas periódicas. Só que no caso aqui só um período, só uma repetição. Vamos olhar agora esse daqui, em especial. Temos cadê? Representação gráfica. Queremos a decimal, no gráfico, inverti a ordem. Queremos a fração, a decimal e, por fim, a porcentagem. Pronto. De cara, vemos que aqui eu vou ter 3, de um total 7. E para mim calcular a parte decimal, vou ter que dividir de cima pelo de baixo. 3 dividido por 7.
Ficou torto. 3 dividido por 7. Ainda vamos fazer. 3 não dá. 0. Fica 0, 30. 30 dividido por 7 está fazendo de 7. 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. 30. O mais próximo de 30 vai ser o 28, que é um quarto. Então, boto o 4. Dá 28. Deixa eu apagar aqui. Fazer aqui mais perto. (30 por 7, 0 não dá. Dá um 4 que dá 28. Sobra 2. Completa com 0. O mais perto de 20 vai ser os 14. Que dá 2. Sobra 6. Completa com 0. Mais perto de 60 é os 56. Traz. Sobra 4. 56 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí fica completa com 0, 40. 40 por 7 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Sobra 5. Completa com 0 fica 50. 50 por 7 mais perto é o 49. Traz. Sobra 1. 49 fica para o 7. E pensando sobre isso. Até agora eu não encontrei o resultado exato. Aparentemente, esse número aqui ele está se repetindo, ele vai se repetir infinitamente. Porém, eu não percebo nenhuma repetição, não tem nenhum padrão, um período, uma repetição. Caso não haja repetição, esse número ele vai ser classificado como um número irracional. Vamos falar ainda nisso, mas antecipando. Números racionais são números infinitos que se repetem, periódicos, dízimas periódicas. Números irracionais são números infinitos que não se repetem. Até agora, esse número ele não teve nenhuma repetição. Então, eu vou entender que ele seja racional. Porém, vamos continuar só um pouquinho. Fica 10... Opa, da palheta. Fica 10 por 7, que vai dar o próprio 1. 10 sobre 7 fica 3, fica 30. 30 por 7 vai dar 28, que é 4. Daí sobra 2. Pronto, se você parar um pouquinho aqui, a gente vai perceber que quando chegar no 30, vai começar a se repetir. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, para catabato 7, que esse número não é irracional, esse número vai ser um número racional. Por que racional? Porque esse número ele vai continuar se repetindo. Quando chegou aqui no 30, voltou para o 30, vai começar tudo de novo. Então, daqui até aqui é um período. A partir daqui vai começar a se repetir de novo. Aqui vai dar 20, que deu 20 novamente. Eu vou botar 14, que é 2 vezes 7, que vai dar o 2. Depois vai dar o 8. Depois vai dar o 5. O 7. Depois 1. Aí vai começar a voltar para outro período. 4, 2, 8 de novo. E assim infinitamente. Isso quer dizer que esse númerozinho aqui, ele termina no 1. Pronto. Que esse númerozinho aqui, 3 sobre 7, ele vai ser um número infinito. Essa divisão não tem fim, não tem valor exato. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um número racional porque ele vai ter uma repetição. Aqui repete sim. Só que essa repetição não é repetição apenas de um período, ou seja, de um número se repetindo. Aqui, essa dízima periódica, ela vai ter... Aqui é o amarelo. Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ter 6 períodos. O que é 6 períodos? Quando eu falo 6 períodos, quer dizer que essa dízima ela vai ter 6 repetições. Quer dizer que esses 6 números, eles vão sempre se repetir, ok? Sempre se repetem. Então, aqui vão ter 6 repetições. Se por acaso eu calculei e aí deu 0,5333 infinito, ou deu 0,5252, não, tá aqui 53 não, aqui... Aqui 555, aqui 5252, aqui 523, 523.
O período é quantos algarismos se repetem. Aqui só se repete o 5. Então aqui tem um período. Aqui se repete o 5 e o 2, 5 e o 2. Então aqui se repetem dois, aqui tem dois períodos se repetindo. Já aqui tem 5, 2, 3, 5, 2, 3. Então aqui eu tenho 3 períodos se repetindo. Então o que é que eu quero dizer? Que o período, na dízima periódica, ele é um número que se repete. Pode ser só um número, pode ser 2, 3 ou pode ser até mais, como a gente viu nesse exemplo, certo? Vou apagar isso aqui, deu 0,428. Deu 0,428 infinito e se repete, só que aqui a repetição não está. E transformado em porcentagem, dos casos depois da vírgula, vai dar 42,8%. Mais uma vez lembrando que isso aqui é um arredondamento, porque esse número não é um número exato. Então, dízima quer dizer infinito, periódica quer dizer que o algarismo se repete. Lembrando que o período do periódico vai ser quantos algarismos se repetem. Se repete um é um período, dois períodos e assim vai, ok? Continuando agora falando sobre comparação de fração. O que seria essa comparação de fração? Seria qual o maior valor referente à fração. Essa comparação denota que, por muitas vezes, o valor representado dessa maneira ele pode confundir, porque eu tenho 3 quartos e 4 quintos. Qual seria o maior? À primeira vista, talvez o 4 quintos. Mas como saber realmente se é? Por meio de desenho, pelo meio gráfico. Vou fazer aqui um barrinha. E outra barrinha de mesmo tamanho. É para ser, pelo menos. Quase perfeito. Daí eu vou dividir essa primeira barrinha em 4 partes. E essa segunda barrinha, de mesmo tamanho, claro, um inteiro, em 5 partes. Logo, vou tomar a fração, no caso, 3 de 4. E aqui, 4 de 5. Pela uma pequena diferença, eu posso verificar que 4 quintos vai ser maior do que 3 quartos. Isso, trabalhando com a representação gráfica. Mas eu também posso trabalhar, comparar, se não tiver essa noção só olhando para a fração, transformando de fração em decimal. Eu sei que 3 quartos é 4 quintos. 3 dividido por 4. Não dá. 30 por 4 vai dar 7, 28. Sobra 2. 20 por 4 dá 5. Dá 0,75. E 4 por 5 não dá. 40 por 5 dá 8. Vezes 5, 40. 0,8. A nível de comparação decimal, vou completar as duas casas após a vírgula. Então, logo, 4 quintos vai ser maior, porque quando eu transformo de fração em decimal, o seu valor decimal de 4 quintos ele vai ser maior que o valor de 3 quartos, ok? Apaga aqui. Então, dica, como é que eu vou saber qual é a fração de maior valor? Eu vou apenas transformar de fração em decimal, daí eu posso comparar os seus valores. Isso se eu não perceber de cara qual é a maior fração. Cuidado que muitas vezes essa questão de você olhar, isso aqui é maior, isso confunde bastante. Até por desenho, você tiver uma noçãozinha, dá para você fazer na boa e verificar qual é a fração de maior valor. Falando agora, nos próximos tópicos sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações escritas com algarismos, números diferentes, mas que têm o mesmo valor. Por exemplo, 1/2, 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos, todos correspondem a metade. Se eu tenho uma parte de 2, eu tenho metade. Se eu tenho 2 partes de 4, eu tenho metade. Se eu tenho 3 partes de 6, metade, e assim sucessivamente. É como se fosse essa fração multiplicada por outro valor daquela,
temos 1 sobre 2, que é um meio, metade. E se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 quartos. Mais à frente a gente vai ver operações com fração. Quando eu multiplico de cima e de baixo também. Então, 1 meio vezes 2, 2 quartos, vezes 4, 4 oitavos, vezes 5, 5 décimos, vezes 6, vezes 7, 7 14avos. Então, no fundo, essas frações elas vão ter o mesmo valor, vão ser equivalentes, ok? Como é que eu posso saber se uma fração é equivalente à outra? Você pega a maior fração e vamos ver agora a questão de reduzir ou simplificar essa fração para verificar isso. Para isso, eu vou ter que, para considerar essas frações equivalentes, saber se a fração é equivalente ou não, eu vou pegar o processo de redução. Redução, ou melhor, como a gente sempre fala, simplificação. Simplificação de fração. Em geral, uma das questões que trabalha com fração, como resposta, ele vai ter que ser a forma mais simples dessa fração. Sua forma irredutível. O que seria isso? Eu pego uma fração qualquer, vamos pegar aqui 6 décimos. Está aqui a fração. Como é que eu posso reduzir ou simplificar essa fração? Eu vou ter que dividir, do mesmo jeito que eu falei há pouco. Se eu multiplico, eu multiplico de cima e de baixo. Se eu simplifico de cima e de baixo. Eu vou simplificar pelo mesmo fator, pelo mesmo valor. No caso, aqui de cima, pegando de cima, 8 sobre 20. Foi simplificado por 2, porque eu sei que 8 e 20 são pares, então eu posso simplificar por 2. 8 por 2, 4, 20 por 2, 10. Como ainda são pares, 4 por 2, 2, 10 por 2, aí chegou em 2 e 5. Posso tentar simplificar? Não dá. Por quê? 2 só dá para dividir por 2 e 5 só dá para dividir por 5, eles são números primos. Vou falar mais frente sobre isso. Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, quando der um número primo, já não dá para dividir, ok? Vou trocar esse número, tá repetitivo. E se eu tiver, por exemplo, 4 sobre 12. 4 dozeavos. Como é que eu vou reduzir ou simplificar até sua forma irredutível? Vou pegar, vou pensar, são pares, vou dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 12 por 2 dá 6. Ambos ainda são pares, sempre que for par, a dica divide por 2. 2 por 2 dá 1. 1 é a forma final, não tem como mais reduzir. 6 por 2 deu 3. Então, parar aqui. Você pega agora outro número, por exemplo, 6 por 15. Beleza, eu sei que o meu 6 ele vai ser par, só que o 15 não é par. E aí? Então, você vai pegar e pensar assim, dica, sempre. Tento dividir os dois por 2. Se não der por 2, eu tento dividir por 3. Se não der por 3, eu tento dividir por 5. Por quê? Porque são os números primos. Um não é primo, desde já. São os números primos. E, dica, quase sempre vai ser por esses 3 aqui. Raro o caso que se não der por esses 3, eu vou tentar um 7, ou um 11, por aí vai. Quase sempre, se der para dividir, se vai ser por um desses 3 aqui. 2, 3 e 5. Sempre você tenta por esses. Como ambos não são pares, não dá por 2, então eu vou tentar por 3. 6 dá por 3? Dá. 15 dá por 3? Dá também. Então vamos lá. 6 por 3, 2. 15 por 3, 5. Então 2 e 5. 2 dá por 2, 5 só dá por 5. Se já apareceu algum desses números aqui, os primos, pode parar que não tem mais como simplificar não. Ok? Então, o que é fração irredutível? É quando eu simplifico ou reduzo a fração à sua forma irredutível, aquela mais simples. E quando eu estou reduzindo, que eu vou gerando frações menores, que eu sempre pegar uma e voltando, eu estou gerando frações equivalentes a ela. Aqui de preto. Equivalentes. Então, eu posso dizer que um terço ele equivale a 4 dozeavos, do mesmo jeito que um terço e 4 dozeavos também equivale a 2 sextos. Então, elas têm, no fundo, o mesmo valor. Cada um é um terço do seu valor. 4 é um terço de 12 e 2 é um terço de 6. Então, o que são frações equivalentes? São frações que têm o seu valor
real, seu valor final, o mesmo valor, mesmo que seja com algarismos diferentes. Mas quando for dividir aqui, de cima pelo de baixo, transformar de fração em decimal, ambas as frações vão dar no mesmo resultado. Se eu dividir 6 por 15 ou 2 por 5, tudo vai dar 0,4. Ok? Então, esse aqui é o conceito de fração irredutível. E para ter a fração irredutível, eu tenho que simplificar a fração. Quase sempre, quando a gente trabalhar com questões que envolvam fração, a resposta final ela vai estar na sua forma mais simplificada, na sua forma irredutível. Vai estar da maneira mais simples possível. Se fez o cálculo, tem a fração lá, não tem um item, reduza, simplifique. Porque eu vou voltar falando muito sobre isso. Porque, em geral, respostas em forma de fração, que a gente trabalhando com representação, respostas representadas em fração vão estar da maneira mais simplificada possível. Passando agora ao cálculo de fração em relação a um valor, que é bem importante. Eu tenho dois casos principais. É o caso o caso do E ou o caso do DI. Vou explicar cada um. Nosso primeiro caso, que é o caso do E, acontece o quê? O que ocorre? Nesse caso, eu já estou estabelecendo um valor para a fração. Como assim? Vou dizer que, por exemplo, 1/2 é 10. Então, o que está acontecendo? Eu já estou estabelecendo que 1/2 é 10. Se 1/2 metade é 10, lógico que o todo vai ser o quê? Metade é 10, o todo é 20. Então, nesses casos do E, que fala, determina já qual o valor da nossa fração, esses casos geralmente você vai me encontrar o total. Então, no caso do E, vai ser para me encontrar o total. Como é que ficaria? Se 1/2 é 10, então pode dizer que 1/2 é igual a 10. O que é que essa questão desse tipo do E vai me pedir? Ela vai me pedir o total. Aqui dá para eu entender que 1/2 é metade, e metade é 10, então o total é 20. Caso eu não soubesse como calcular, eu teria que recorrer a uma regra. Pego o denominador, multiplica pelo valor e divide pelo numerador. Pronto. Isso na regra do E. 1/2 de 10 vai ser o quê? 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 1 vai dar o próprio 20. Então, questões que tem E, que estabelece já o valor da fração, por exemplo, 2/3 é 15, 4/5 é 9. Quando tiver o E, eu vou fazer desse jeito. Ok? Multiplica e volta dividindo. Questão desse jeito do E, ele vai dar o valor já da fração e vai pedir para me encontrar o todo, o total, o inteiro, que no nosso caso foi 20. Outro exemplo. Eu sei que 2/3 de um valor é 12. Quanto é esses 2/3? Pelo que eu ensinei, vou pegar 2/3, como é o E, é igual. Se é igual. É igual a 12. Pelo que eu falei, como é que a gente vai fazer? Multiplica e depois divide. Pronto, deu para entender. Apaga esse multiplica que está muito feio. Multiplica e divide. Aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter 3 vezes 2, 36. 36 dividido por 2, 18. Então, meu total ele vai ser 18. Quando eu pergunto quanto é 2/3 de 12? Se 2/3 é 12, então quanto é o total? O total é 18. Questões do E faz dessa maneira. Eu estou dizendo que 2/3 é 12. Qual seria o total? 18. Então, primeiro caso do E, é para me contar o total. Já o nosso segundo caso, o caso do D, ele é para encontrar o valor da parte, ou seja, da própria fração. Geralmente ela não vai ser o E, vai ser o D. Por exemplo, fazer aqui a mesma coisa, com os mesmos números. Eu vou ter 1/2 de 10. Aqui está falando que 1/2 é 10. Então 1/2, a metade é 10, então o total é 20.
E aqui eu não quero total, que eu quero a parte. Aqui eu estou querendo saber 1/2 de 10. 1/2 é metade. Metade de 10. Não é que a metade é 10, é metade de 10. Metade de 10, lógico que eu sei que é 5. Como calculo? No caso do DI, eu não vou calcular igualando, eu vou calcular multiplicando. 1/2 vezes 10 dá 10 dividido por 2, que dá igual a 5. Pegando nosso segundo caso que a gente fez, não é agora do DI. Aqui falou que 2/3 é 12. Agora eu não estou dizendo que 2/3 é 12, eu quero saber quanto é o 2/3 de 12. 2/3 de 12. Quando for o DI, você multiplica. 2 vezes 12, 24. 24 dividido por 3, se eu fizer a continha, vai dar 8. Pronto. Então eu vou ter esses dois casos. Eu vou ter o caso do E e o caso do DI, certo? No caso do E, eu vou igualar, multiplica e divide, voltando. No caso do DI, eu vou só multiplicar o de cima pelo de cima e dividindo pelo de baixo. No caso do DI. No caso do E, não. Multiplica o denominador pelo valor, depois divide pelo numerador, ok? Cuidado, leia uma questão com calma para poder você verificar qual desses dois casos vai ser a questão, para não se confundir quando resolver questões desse tipo. Vendo agora uma aplicação dessa na prática, ok? Temos aqui que, sabendo que 3/5 da idade de Roberta é 9, determine a idade de Roberta. Qual seria o caso? Ora, esse 3/5 da idade de Roberta é 9. Então é o caso do E. Então 3/5 é 9. Determine a idade de Roberta, ou seja, a idade total de Roberta. No caso de questões é para encontrar o quê? O nosso total. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Pelo que a gente falou no exemplo anterior. No caso, quanto for igual, eu não vou multiplicar normalmente. Eu vou pegar, vou multiplicar o meu denominador pelo valor. 5 vezes 9, 45. E eu vou dividir pelo meu numerador. Multiplica e divide. 5 vezes 9, 45. 45 dividido por 3. Lógico que vai dar 15. Então, nesse caso, no nosso caso aqui, a idade de Roberto é 15 anos. Eu quero saber a idade total. Mais uma vez, sabendo que a idade de Roberta é 9, aqui está dizendo que os 3/5 da idade é 9, está dando valor para a fração. Então, o caso do E. No caso do E, eu igualo, porque um é igual ao outro, é igual. Aí, o que eu faço? Faz o movimento de volta, multiplica e divide, pegando do seu denominador para o valor e depois para o numerador, ok? Já nesse outro caso aqui, numa festa de aniversário, há ao todo 80 garrafas de refrigerante, beleza? E suco. Sendo 3/8 das garrafas de suco, determine o total de garrafas de refrigerante. Aqui fala que no aniversário há ao todo 80 garrafas, então já tem um todo aqui, ó, 80. Dessas 80, tá até aqui, 80. Parte é suco, mais parte é refrigerante. Refri. A questão fala que 3/8 do total é suco, é de suco. Então, 3/8 das bebidas de 80. Quando for o de, tá aqui o D é bem grande, a regra do D é, quando for o de, vou fazer o quê? Como eu falei antes, multiplico o de cima e divide pelo de baixo. 3 vezes 80, 240. 240 dividido por 8 vai dar 30. Logo, a parte de suco ela vai ser 30. Caso perguntasse de refrigerante, seria 50, ok? De novo, aqui fala que a idade, que 3/5 da idade de Roberta é 9, regra do E. Aqui fala que
Dos 80 garrafas de refrigerante do total, do todo, 80, 3/8 é de suco, ou seja, a parte do todo, de o todo, ela é de suco. Então, 3/8 de 80, regra do de, ok? Para clarear um pouco mais. Aprofundando algumas práticas e transformações, no SPAES, que vocês vão fazer esse ano, tem conjunto de habilidades que eu vou falar posteriormente. Habilidades são que conhecimentos que vocês devem saber. E um deles, o conhecimento 16, ele fala sobre estabelecer relação entre representação fracionária, entre fração e decimal. Ok? Próxima aula eu vou falar um pouco sobre dízima, aí eu vou falar mais sobre a transformação de um no outro e vice-versa. Mas já sabemos que de isso aqui mesmo. Mas já sabemos que de fração para decimal a gente apenas divide o de cima pelo de baixo, 1 por 2 dá 0,5, 0,50. Sabemos que fração é decimal. Agora, o contrário a gente vai ver na próxima aula. Por que eu falei sobre isso? Que eu tenho algumas questões do D16, que avaliam essa habilidade, que avaliam esse conhecimento. Questão de transformação. E eu vou resolver aqui ilustrando melhor a nossa aula. D16, habilidade 16 do SPAES. Vamos falar mais à frente sobre ela. Ana gasta 1/5 do seu salário com a educação do filho. Para saber os valores em reais que ela gasta com a educação do filho, Ana pode multiplicar o valor do seu salário por. Ora, aqui está em fração. E já aqui nos itens está em decimal. Daí, como é que eu vou saber o valor da fração em decimal? Dividindo de cima pelo de baixo. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 não dá. 0, 0 com vírgula. 10 dividido por 5, 2. Pronto. 0,2 item A. Só isso. Você vai entender que a questão está expressando uma parte do valor em fração e ela quer saber essa parte do valor em decimal. Por quê? Porque quando eu multiplico um valor inteiro por um decimal, eu estou obtendo a parte referente a esse decimal, a fração referente a esse decimal, ok? Então vai dar 0,2. Essa daqui. O jornal anunciou que o preço da carne teve um aumento de 5% no primeiro trimestre. Qual a fração correspondente a esse aumento? Ora, 5%. Por cento já está dizendo que é 5 por quanto? Por 100. Está em fração. Tem aqui? Não tem. Eu falei, forma reduzida. Simplificar a fração. 5 por 5 dá 1. 100 por 5 vai dar 20. Então, o item correto, item B. Se eu fiz a fração, organizei, eu sei que 5% é 5 por 100. Não tem um item, eu vou ver se dá para simplificar. Deu 5 por 5 deu 1. 100 por 5 deu. Para finalizar, algumas questões do material estruturado, dado pela CRED, que é o nosso material complementar de estudo. Acredito que o Francisco deve ser trabalhado com vocês, principalmente no início do ano, essa parte de material estruturado. Eu selecionei algumas questões dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso conteúdo, para a gente praticar um pouco questões mais práticas da nossa matéria. Temos essa daqui de início. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total de questões. Nesta prova havia, ora, não está mostrando, mas será uma questão de E ou de D. Fala que ele acertou 15 questões e fala que corresponde. Corresponde seria, quer dizer que é igual, que equivale, que é correspondente. Então, esse 15 questões, ela equivale, ela é correspondente, ela é igual a 5/7. Se ela é igual, eu sei que ela é uma questão de E, e eu sei que para poder calcular ela, eu vou ter que multiplicar e dividir. Aí eu vou ter o quê? 7 vezes 15 dividido por 5. Por quê? A questão está falando que 15 questões correspondem a 5/7 da prova, ou seja, questão de E. Então, eu igualo
faço aquela regra. Denominador vezes o valor e vezes o numerador. 15 vezes 7, fazer aqui do lado. 35 vai 3, 1 vezes 7, 7, 3 dá 105. Vou pegar 105 e vou dividir por 5. 10 por 5 dá 2, sobra 1. 5 por 5 dá 1, sobra nada. Então deu 21. Então essa prova ela vai ter 21 questões, ok? Questãozinha de regra de E ou de, no caso essa daqui é do E, dentro do contexto, bem legalzinha. Essa outra. O Clube de Regatas Flamengo foi campeão brasileiro de futebol do ano passado, triste. Durante o ano, o clube fez uma campanha incrível, até a 35ª rodada havia feito 84 pontos, de um total de... Total seria vitórias, vitória vale 3 pontos. 35 jogos vezes 3 pontos por vitória, 105 possíveis. Então, o Flamengo fez 84 pontos de 105 pontos possíveis. Qual fração? Então ele quer que eu faça a fração. Lembrando, fração vai ser a representação da parte pelo todo. Nesse caso, qual a fração representa o aproveitamento do Flamengo? Pontos ganhos em relação ao número de pontos. Pontos ganhos, 84. Número de pontos, 105. Certo? O que eu vou fazer nesse caso? A questão que é a fração. Pronto, eu fiz. Isso aqui é a fração. Tá certo. Mas lembre-se que eu falei. Tá certo, eu montei a fração. 84 sobre 105. Tá correto. Mas toda vez eu vou tentar, vou pensar, ver se eu não posso simplificar essa fração. Vamos lá. 84 dá por 2, 105 não dá por 2. 84, será que dá por 3? 105, será que dá por 3? Vamos olhar. Vou fazer aqui continha auxiliar. 84 dividido por 3 dá 2, que dá 6. Sobra 2, que é 24. 24 dividido por 3, 3 vezes 8, 24. Deu 28. Então dá 28. Simplificando por 3, deixa eu colocar aqui bonitinho. Dividindo por 3. Dividindo por 3. 105, será que dá por 3? 105 por 3. 1 não dá, fica 10. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Baixa o 15. 15 por 3 dá 5. Sobra nada. Deu 28 sobre 35. Será que eu consigo dividir por algum valor? 28 é par, dá por 2. 35 é ímpar, dá por 5. Mas se eu pensar bem, como eu falei antes, eu vejo, não dá por 2. Tento por 3, não dá por 3. Tento por 4. Não, 4 não, tento por 5. Tento pelos primos. Não dá por 5, não dá por 2, não dá por 3. Às vezes, raramente, posso tentar fazer por quanto? Tentar simplificar por 7. Então, se eu simplificar tudo por 7, eu vou obter o quê? 28 por 7 vai dar 4. 35 por 7 vai dar 5. Se deu um número primo, por exemplo, deu 5, que são os primeiros números primos, não é primo. Se deu um número primo, pode parar. A fração que a questão realmente quer, ela vai ser 4/5. Quer dizer que eu também consigo 4/5 dos pontos, ou 80%. Essa é a resposta que a questão quer. O que eu fiz? Coloquei a parte de cima toda embaixo e fui simplificando até onde deu. Parou em 4/5? Beleza. Essa é a minha resposta, ok? Fui simplificando, tentando. Sempre tente por 2 ao mesmo tempo. Se não der, por 3. Se não der, por 5. Se não der, por 7. Em geral, dá sempre pelos 3 primeiros, ok? E para fechar a última, questão de... Não, isso aqui é depois. Isso aqui mesmo. A última, questão de comparação de frações. Joaquim comeu 1/4. E José comeu 2/8. Se você prestar atenção na aula, você tem noção de quantidade, já sabe a resposta. Quem comeu mais pizza? Eu sei que 2/8 eu posso reduzir. Dividindo por quanto? Ora, são pares dividido por 2. Se eu dividir 2 por 2, 8 por 2, vai dar também 1/4. E outro conseguiu comer o quê? 1/4. Se ele comeu 1/4 de pizza, se ele comeu 2/8 de pizza, quer dizer que eles comeram a mesma quantidade, porque 2/8 é uma fração equivalente, correspondente, de mesmo valor que 1/4. Caso eu tivesse dúvida, eu podia transformar a fração em decimal.
Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. E se eu dividir 2 por 8, também vai dar 0,25. E vamos perceber, lógico, que são valores iguais. Representam a mesma quantidade, só que frações diferentes. Frações que se equivalem, frações equivalentes. Vamos encerrando essa nossa aula. Na próxima aula eu continuo falando desse assunto, falar mais sobre dízima periódica e o conjunto de números. Até mais, valeu e até a nossa próxima aula.